Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero falar sobre as bênçãos de Deus. Você tem feito uma reflexão na sua vida sobre as bênçãos de Deus? Tudo que Deus fez por você até hoje. Você tem contabilizado as coisas boas que aconteceram na sua vida? Porque às vezes nós, filhos de Deus, às vezes pelas preocupações, pela correria do dia a dia e às vezes até pelos desafios que no momento muitas pessoas se encontram com grandes desafios em sua vida, e nós acabamos às vezes esquecendo das grandes bênçãos e dos milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Porque com certeza, primeiro, só estamos aqui porque Deus segura as nossas vidas. É Deus o nosso provedor. O ar que respiramos e a nossa vida pertence a Deus. Tudo aqui na terra sabemos que é de Deus, pertence a Deus. Então, a primeira coisa, quando acordamos, é agradecer a Deus pelas nossas vidas, que é a bênção maior. Crer e saber que temos um Pai que é todo-poderoso e que nos sustenta aqui na terra, que nos concede vida e vida com abundância, como Jesus falou. Comece a comece a olhar o que Deus já fez na sua vida até hoje. O que Deus tem te dado de bom até hoje. Além da sua vida, a sua família, muitas coisas boas já aconteceram em nossas vidas e ainda virão. Virão bênçãos, virão prosperidade de Deus, porque aqueles que esperam no Senhor não ficam decepcionados. E nós temos que ver e lembrarmos e dar glórias a Deus e bem dizer o nome do Senhor, para não esquecer de nenhuma das nossas bênçãos, porque às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e quando ela começa a lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida, aquele momento que ela está passando, ela sabe que é passageiro. Olha a palavra, aquele momento que a pessoa está passando, que não é um momento bom, passando, não é lugar de morada, não é lugar de ficar no sofrimento. O sofrimento passa e as coisas boas de Deus ficam. Então, por isso que devemos louvar e agradecer a Deus, bendizer o Senhor. Nos tempos não é fácil agradecer quando a pessoa está passando por momentos difíceis. Mas olha o que diz o Salmo de Davi, Salmo 103. Eu vou ler alguns versículos e vamos fazer uma reflexão e ver como Deus é bom para conosco, como Deus, como é bom bem dizer o Senhor, porque o Senhor, Ele vem com coisas boas na vida dos filhos que clamam, que buscam, na vida daqueles que estão sendo oprimidos. Deus toma as nossas dores, Deus vem em nosso socorro. Então nunca se sinta só, nunca pense, será possível que eu não... Eu já ouvi muito isso e até eu já falei, será que nunca vai acabar? Será que é sempre um problema? Eu pensava às vezes, um problema atrás do outro, e eu esquecia de viver as bênçãos que Deus já tinha entregue em minhas mãos. Eu olhava só para o problema, só para aquela pessoa que estava me dando trabalho, para aquele sentimento ruim, para aquelas coisas ruins que eu estava ouvindo, e eu esquecia de viver todo o resto, todas as bênçãos que Deus tinha entregue em minhas mãos. É assim que às vezes muitas pessoas elas acabam sucumbindo, elas acabam ficando tristes, amarguradas, sem vontade, achando que não chega a ser uma depressão, mas assim, ficam tristes com a vida, porque elas falam, por que tem sempre problemas? Porque eu faço a minha parte e por que os outros não fazem a parte deles?
Por que que a pessoa sempre tem que estar passando por opressão? Sempre com problemas. Por que que isso não acaba? Aí o inimigo faz com que as pessoas olhem só para o que é ruim e esqueça do que é bom. Olha o que é bom. Aqui em São Paulo está frio, muito frio esses dias. Eu não sei de onde você está me escutando, mas tem outros estados que tem calor neste momento. Então, tem aqui em São Paulo, para quem está aqui, para quem está no frio, tem sua casa, tem o seu cafezinho de manhã, tem o seu pão dentro do seu lar, tem o seu alimento, a sua água quentinha para tomar seu banho, a sua cama deliciosa para você dormir, um belo de um cobertor, porque nós precisamos, não importa se é novo ou se é velho, mas precisamos aqui em São Paulo ter um cobertor, ter um cantinho para dormir sossegado com a sua família. Tem pessoas que têm conforto, mas não estão em paz. Tem pessoas que têm as bênçãos, mas elas estão tristes, com o coração triste. Mas bendiga o Senhor, porque o Senhor, Ele livra todos os filhos dele da opressão. Tem um tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher e tempo de você observar o que Deus já tem feito para a sua vida. Olha o que como Davi fala para Deus e é como devemos nos dirigir a Deus. Salmo 103, versículo 1 ao versículo 6. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Olha que lindo, olha que bênção. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados. Deus perdoa os nossos pecados, cura a todas as nossas doenças e enfermidades. Ele resgata a nossa vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, e que enche de bens a nossa existência, de modo que a nossa juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Não importa se a pessoa tenha dinheiro ou não tenha dinheiro. Às vezes ela passa por opressão, mas Deus defende. Deus faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Então, olha que palavra maravilhosa, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. A águia passa por um processo muito doloroso, né? Que ela passa, ela muda, perdão que faltou as palavras, mas tem uma transformação enorme na vida da águia e ela se renova. Então, as pessoas às vezes acham que vai parar aí, vai ficar desse jeito. Não tem mudança, não tem transformação, só problemas na mente. A pessoa fica olhando a situação e fala: por que eu lutei tanto até agora e ainda não consigo ter aquilo que eu mais desejo, a minha paz, a minha felicidade, a minha alegria. Às vezes aí a pessoa pensa, às vezes eu tô indo tão bem, aí de repente aparece algo que preocupa, que tira do foco. Não saia do foco, meu irmão, minha irmã. Olha, faça como Davi, não esqueça nenhuma das suas bênçãos, das bênçãos que Deus já te deu. Olha para o que é bom, para o que Deus te entregou de bom, o teu lar, a tua vida. Você que trabalha fora, você que tem sua loja, que você não vê que é como antes,
Às vezes uma pessoa ela tem projetos, sonhos de mudar, de melhorar a situação financeira e não vê ainda aquilo se concretizar. Mas olha onde você já chegou até hoje. Tem renovo de Deus para as nossas vidas. O Senhor é Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças, que resgata a nossa vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Quantos livramentos Deus nos deu para estarmos aqui até hoje. Quantos livramentos você já teve? E quantos Deus ainda vai te dar? Vai nos dar livramento. Livramentos que a gente vê e outros que a gente nem sabe, nem viu, mas Deus protegeu, Deus cuidou. Às vezes tem uma criança que ela vai caindo na escada, vem o pai ou a mãe, pega, segura rápido, tira ela daquele perigo. Às vezes somos nós caindo em algo e Deus nos livra da grande queda, daquela queda que pode levar à morte, da queda que pode afastar a pessoa de Deus, pode tirar a pessoa da presença de Deus. Então são coisas que Deus nos dá livramento que a gente não percebe. Então não esqueça nenhuma das bênçãos de Deus. Para que você esteja até aqui é porque coisas melhores virão, porque coisas boas. Sempre quando eu penso em Deus, eu penso no melhor, eu penso nas bênçãos, eu penso no amor, eu penso na proteção, porque Ele é o nosso Pai. Olha, continuando esses salmos, mas para não alongar, eu vou ler do versículo 17 ao 22, para concluir. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a justiça com os filhos dos seus filhos. Então, a justiça do Senhor está com todo aquele que tem o temor do Senhor, que busca agradar a Deus. O que é agradar a Deus? Fazer as coisas certas. Fazer o que Jesus nos pediu. Faça com o seu próximo o que você gostaria que fizessem com você. Então, está se cumprindo. Honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, pedir a Deus para tirar as vendas dos nossos olhos espirituais, para ver onde estamos agradando a Deus e onde estamos desagradando, porque Ele perdoa as nossas falhas. Tem um tempo que a gente não entende, às vezes a gente pensa que está agradando a Deus e não está agradando a Deus. Então temos que perguntar, Senhor, onde eu tenho que mudar? Ó Espírito Santo, faz essa transformação no meu ser, para que eu seja um filho de excelência, uma filha de excelência, para que quando eu clame ao Senhor, o Senhor olhe e venha em meu socorro. Porque Deus socorre aqueles que o buscam, aqueles que o amam e aqueles que o temem. Grandes bênçãos. E tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Então a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente faz no dia a dia. Eu estou agradando o Senhor? Porque nada melhor do que você fazer essa pergunta para o Espírito Santo de Deus e Ele vai te mostrar. Porque quando fazemos algo que não agrada a Deus, nós não ficamos bem por dentro. Não ficamos com aquela paz, sabe? Aquela alegria. Aí quando fazemos a vontade de Deus, aí dá aquela paz, aí o Espírito Santo vem com seu amor, com a alegria, que é o fruto do Espírito. A paciência, o domínio próprio, vem mudança para as nossas vidas, mudança de comportamento, no falar, no se expressar para Deus. As orações mudam, porque a gente vai direcionada a Deus, pedindo direto ao nosso Pai. Imagine se você tivesse que bater na casa de um vizinho para ir pedir para o seu pai alguma coisa. Se você mora com seu pai, vamos dizer, as crianças, os jovens e adolescentes e tudo mais, está numa casa e ela tem que sair dali para pedir para o seu pai em outro lugar. Ela não vai pedir em outro lugar, porque o pai dela está na casa dela. Ela vai direto ao pai.
Ela não vai pedir para o pai do coleguinha na casa dele. Ela tem um pai que está lá, olhando para ela e esperando que ela o busque. Então, vamos direto ao pai. Pedir como? Em nome de Jesus. Porque tudo que pedirdes em meu nome, Jesus falou que o meu pai concede. Porque temos que ir ao Pai em nome de Jesus, pedindo em nome dele. Se você crê e pede com fé, você recebe. Se você bate a porta de Deus, ela se abre. Então, para que ir pedir para os outros? Então, é assim, direto, uma conexão direta, ser íntima de Deus. Não ficar em busca de outras coisas, outros lugares, senão a Deus direto. Vá direto a Deus. Fala, Pai, eu estou necessitado de Ti, eu estou necessitada de Ti, eu sou Tua filha. Olha o que diz os Salmos, olha que coisa linda. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Esse mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, olha, você é filha de um rei, nós somos. E como rei, domina sobre tudo que existe. O domínio é dele, então é a ele que devemos ir. Direto. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Olha que palavra linda, olha como Deus nos mostra que a gente tem que estar louvando a Deus, agradecendo, não reclamando, não desviando o nosso pensamento para os problemas e sim direto para o nosso Pai. Quando você tira da sua mente, tira o foco do problema e você começa a bendizer o Senhor, você, como diz aqui, ó, no versículo 21, bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Você faz parte do exército de Deus. Você que trabalha com pessoas, que ajuda pessoas com a sua profissão, você faz parte do exército de Deus. Você que se comove com o sofrimento do outro, você faz parte do exército de Deus. Então, bendiga o Senhor e você será muito bem abençoado todos os dias. Não é que os filhos de Deus não passem por problemas. Tem o inimigo das nossas almas trabalhando para destruir vidas, para matar, roubar e destruir. Mas tem os anjos poderosos que Deus envia para nos proteger. Olha o que diz no Salmo 91. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha o que Deus faz com as nossas vidas. Ele é muito protetor. Ele é o nosso Pai protetor. Então agradeça, comece a enumerar as bênçãos que Deus já fez em sua vida. Comece a enumerar as bênçãos, você que está no lugar cheio de calor, cheio de sol, e comece a agradecer a Deus em qualquer lugar que você esteja do nosso planeta, porque quando começamos a agradar a Deus, as coisas mudam. Quando começamos a louvar a Deus, aquilo que parecia um problema gigante cai por terra, e é isso que devemos fazer. E eu vou pedir a Deus, em nome de Jesus,
que entre com provisão em cada vida. Envie seus anjos poderosos, Pai, e traga o conforto para a vida dos teus filhos, afastando todos os males e perigos das nossas vidas, porque nós te amamos, Senhor, como diz no Salmo 91, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Aí Deus fala, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, obrigada por mais esse dia. Que os teus filhos e filhas durmam na santa paz do Senhor, confiando no teu amor, no teu poder, na tua abundância que traz para as nossas vidas, assim como Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Traz essa vida, Pai, para os teus filhos e filhas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Nós te amamos, Senhor, somos teus filhos e filhas que te buscam todos os dias. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo pela paz, pelo amor, pela bondade, a benignidade, a paciência, o domínio próprio, muita prosperidade da parte do Senhor para as nossas vidas, e que nossas almas nunca esqueça, que as nossas mentes não esqueçam, Pai, das bênçãos que o Senhor já tem derramado e das que virão para as nossas vidas, em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Amém.